Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui, receber nona edição do CAMB na nossa cidade. Parabéns, viu, Rodrigo, sucesso. A gente teve uma reunião dias atrás e ele falou, tinha um amigo meu que chamava o nome tal e o sobrenome era fracasso. E, graças a Deus que você é sucesso, né? Que sempre faz tudo com muito sucesso. Uma alegria poder estar aqui, o Eduardo, a Maure, né? Amazonas, Mato Grosso, secretário de Meio Ambiente de estados importantes, vocês. Dar boas-vindas a quem não é da nossa cidade, quem está vindo para cá para participar desse evento. Sejam muito bem-vindos, aproveitem, uma cidade maravilhosa. Tem muito a ver com o tema desse congresso, né? Uma cidade que preza muito pela sustentabilidade, meio ambiente. E me dispense de citar o nome de cada um, porque a mesa está muito, né, bem composta aqui, mas para ganhar tempo, ser muito objetivo. O tema desse ano do CAMB é cidades, e aí eu queria falar dentro do contexto de cidades sobre esse tema de meio ambiente, sustentabilidade, até por conta de ser prefeito de uma cidade-país. Ontem eu estava no evento da Google com o IPT e eu citava isso lá, sobre a dimensão que é a cidade de São Paulo. Eu lembrava que o país Paraguai tem 7 milhões de habitantes. País inteiro, 7 milhões. País Uruguai, 3 milhões e 200. A cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Então, tudo que se faz aqui, obviamente, tem uma representação muito grande, somente como exemplo para outras cidades, outros estados, para outros países, até porque nós estamos falando da quinta maior metrópole do mundo, né? São Paulo está inserida na quinta maior metrópole do mundo, a maior cidade da América Latina. E, obviamente, uma cidade que é a locomotiva econômica do Brasil, precisa e está desenvolvendo ações muito importantes dentro do contexto das mudanças climáticas, dentro do contexto da sustentabilidade, meio ambiente. E aí eu sempre tenho procurado, em todas as minhas falas, todas as minhas apresentações, não só aqui no Brasil, mas em todo canto do mundo, de dizer sobre algo que a gente tem realizado na nossa cidade e tem dado certo, e de que as experiências que nós estamos tendo de participar de muitos eventos, muitas discussões sobre o tema de meio ambiente, sustentabilidade, combate às mudanças climáticas, a gente sempre vê muito, Rodrigo, as pessoas falarem de projetos futuros, de ideias, é ótimo, bacana, mas que a gente chegou num momento muito importante, de falar de resultado, de falar o que está sendo feito, de poder colocar metas para as ações de uma forma muito objetiva. O Tomás, nosso presidente da CETESB, dizia aqui do trabalho do governo do Estado nessa questão do meio ambiente. E eu lembro, Tomás, que antes de ontem, eu, o Tarcísio, a Natália, nós estávamos lá em Perus. Para quem não é aqui da cidade, é uma região aqui na região noroeste da cidade de São Paulo, que tem 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. Eduardo, tem quantos habitantes lá na Amazônia? 2 milhões em Manaus, Amazonas. Olha o tamanho que é uma das 32 regiões da cidade. A cidade de São Paulo é dividida em 32 regiões, 32 subprefeituras, uma delas, Perus, 400 mil pessoas, que não tinha nenhuma casa com esgoto coletado e tratado. Só essa área. Tirando Manaus, é maior do que qualquer área da Amazônia. 400 mil pessoas. 2026, cidade de São Paulo, terceiro maior orçamento do país, maior cidade da América Latina. A gente tinha uma região da cidade, 400 mil pessoas, que tinha zero de coleta também de esgoto. Qual que é a novidade? É a inauguração do centro de tratamento de esgoto lá, com investimento de 650 milhões de reais, que vai sair de zero tratamento de esgoto para 100% do tratamento de esgoto. Cara, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa colocar e cobrar de todos os estados, de todos os municípios, as ações concretas. Tá bom,
quanto tem de esgoto não tratado, qual é o tempo que você vai levar para tratar esse esgoto. Tarcísio fez isso em 24 meses. Em 24 meses saiu de 0 para 100% do esgoto tratado. E quando a gente coloca nossas metas, e eu queria aproveitar aqui e chamar o Axuxa aqui, porque na prefeitura eu uso uma coisa, gente, muito importante, que é meta. E eu ponho a minha equipe, vem aqui, eu ponho a minha equipe para poder saber quais são os números que a gente persegue. O Rodrigo Axuxa foi o secretário do Verde e Meio Ambiente até 4 de abril desse ano. Se licenciou porque vai ser pré-candidato a deputado estadual. Axuxa, quantos ônibus elétricos nós temos em São Paulo hoje? 1.259, e o senhor vai entregar já nos próximos dias mais de 500 ônibus no grande evento aí no Junho Verde. E aí, por que eu queria aproveitar aqui? Eu acertei, chefe? Acertou, lógico. Então tá bom. Então. Senão eu já tinha te jogado ali embaixo. Por que eu tomei a liberdade aqui de te chamar aqui? Nós temos, na cidade de São Paulo, alguns dados que eu queria compartilhar. 64% da emissão do dióxido de carbono é proveniente dos veículos que circulam em São Paulo. Sabe quantos veículos circulam em São Paulo por dia? Sabe, Tomás? Sabe, Roberto Capobianco? 7 milhões de veículos circulam por dia na cidade de São Paulo. 1.300.000 motos. 64% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dos veículos que circulam em São Paulo. Metade disso é proveniente do transporte. Então, o que a gente tem que fazer? Dar uma focada no transporte. Nós temos em torno de 12.500 ônibus. Então, se 12.500 ônibus é capaz de ser responsável por quase que metade de toda a emissão de dióxido de carbono, nós precisamos tirar esses ônibus a diesel e colocar ônibus não poluente, que é esses 1.000 e pouco, e a gente vai entregar daqui a alguns dias mais 500 ônibus, a maior frota de ônibus elétrico do Brasil. Mas, Axuxa, conta para eles quanto representa um ônibus elétrico circulando em São Paulo ou em qualquer lugar, obviamente. Bom, vamos lá. Um ônibus elétrico, ele economiza 35.000 litros de óleo diesel por ano, e cada ônibus ele corresponde ao plantio de 6.400 árvores, prefeito. Quando vocês verem pela cidade aqueles ônibus verdinhos andando, é mesmo que vocês olharem 6.400 árvores andando. Por que 6.400 árvores? Porque quando a gente tira um ônibus a diesel de circulação, a gente deixa de emitir 87 toneladas de dióxido de carbono, e que é compatível a 6.400 árvores. Você imagine, um ônibus consome a diesel, consome 35 mil de óleo diesel. Quando a gente fala em 1.000 ônibus a diesel, Rodrigo Sucesso, 1.000 vezes 35 mil, Você é de humanas. Nós deixamos de consumir com 1.000 ônibus elétricos 35 milhões de litros de óleo diesel. E vamos entregar agora mais 500, que é muito fácil a conta, mais 18 milhões de óleo diesel deixando de ser consumido. Vocês concordam que aí a gente tem um resultado prático de melhora do meio ambiente, de sustentabilidade, de resultado objetivo, de fazer com que a gente melhore a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade da saúde das pessoas, a diminuição das doenças cardiorrespiratórias, né? E aí a gente também fez muitas outras metas, como, por exemplo, nós estamos aqui no Parque Ibirapuera, um pulmãozinho no centro dessa grande cidade, que o Roberto Capobianco e o Samuel me contavam que está inventariado. Nós temos 17.000 árvores. Nós estamos num ambiente, num parque, que tem 17.000 árvores. E nós plantamos, no ano passado, dei uma meta para o Axuxa para plantar árvore. Quantas árvores nós plantamos só no ano passado, Axuxa? Só no ano passado, 152.810 árvores plantadas para a COP. Graças a Deus, estou bem de chamadoral aqui, viu, gente? Por que eu estou chamando a Axuxa? Gente, se o tema é cidade, se o tema é resultado, ou você traça a meta, cumpre a meta e tem gente boa para fazer os resultados, né, João Manuel? Ou nós estamos perdidos. Mas é isso que eu queria, nessa minha introdução, poder trazer como mensagem de que é a questão do resultado. A questão do resultado. Nós temos que sair daqui e falar o seguinte, olha, cada cidade, cada estado, o Brasil,
né? Vai ser um evento maravilhoso. 150 palestrantes. Dos 150 palestrantes, 50 deles são do governo federal, dos governos estaduais, governos municipais, especialistas. Vai ser um evento fantástico. Mas na abertura eu tinha que falar para vocês que a gente precisa focar nos resultados. Nós precisamos falar o seguinte, onde é que a gente quer chegar? Porque de discurso, cara, é muito discurso, né? E aí, a gente tem aqui os nossos parceiros que faz, por exemplo, a nossa coleta de lixo, as concessionárias, que tem metas lá. Vocês vão ver que está exposto aqui, eu pedi para colocar aqui à disposição os nossos caminhões a biometano. Nós temos 600 caminhões que fazem a coleta de lixo na cidade de São Paulo. Nós já temos 220 deles movidos a biometano. E aonde é produzido o nosso biometano? Aonde, Ervino? Lá no aterro de lixo. E nós vamos investir 14 bilhões para fazer os nossos 4 ecoparques, com Azures, com uma ação muito importante de compostagem, para tratar a questão do lixo. A cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo por dia. É a produção de 1 quilo de lixo por pessoa. E para coletar tudo isso, dar destinação para tudo isso é importante. Antes da gente subir aqui, eu vi alguém falando da coleta seletiva. São Paulo hoje tem coleta seletiva em 100% das ruas da cidade. Todas as ruas da cidade de São Paulo, uma vez por semana, passa o caminhão para fazer a coleta do lixo seletivo. Na minha casa, passa toda quinta-feira, às 22h40. Se vocês entrarem no site prefeitura.coleta.sp.gov.br e colocar o CEP, vai estar lá o dia e o horário que vai passar o caminhão de lixo fazendo a coleta seletiva. E isso é resultado. Porque nós temos hoje somente 3,4% de coleta seletiva na cidade e a gente precisa e nós vamos aumentar isso. Aí é uma questão também muito cultural. Mas aí você dá as ferramentas, as pessoas ajudam, a gente discute, coloca as condições para melhorar toda essa questão do meio ambiente e sustentabilidade, que é fantástico. A hora que vocês forem andar por aqui, tem lá o estande da prefeitura. Eu acabei de passar lá e ver. Tem um painelzinho que coloca, você aperta lá, e estava lá, conquistas. Aí vai lá, parques. Nós inauguramos 15 parques. Hoje, São Paulo tem 123 parques. Inauguramos 15 parques. E temos quantos em obras para inaugurar nos próximos dias, Axuxa? Nós temos mais 7 para inaugurar, e fora as revitalizações que foram feitas, foram mais de 50 parques totalmente recuperados. Só para esse ano, nós temos aí mais 7 parques que vão ser inaugurados, prefeito. É isso aí. Bom menino, né? E aí, para concluir a minha fala, tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Nós separamos no orçamento da cidade o orçamento climático. É destacado todos os investimentos nas questões de sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas. Nós temos uma Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas, o secretário Dr. Renato Nalini, que acho que não está aqui, e nós teremos para o quadriênio, não está? Virá. No quadriênio, 122 bilhões de reais para investimento, para ações voltadas à questão de meio ambiente e sustentabilidade. Então, é muita coisa importante que eu acho que a gente precisa, né, ter aqui essa percepção do inventário. Ah, fala do inventário. Bom, o prefeito deu a oportunidade, vou falar. Gente, tem um trabalho muito bacana para quem é das outras cidades aqui. Acho que é uma evolução não só para o Brasil, para a América Latina, que é o inventário arbóreo que está sendo feito aqui na cidade de São Paulo. As ruas de São Paulo, nos logradouros, nós temos mais de 650 mil árvores plantadas, isso levantado lá em 2015. Agora, com muita tecnologia, escaneando as árvores, trazendo informações importantes, inclusive proativos, para que as próprias equipes de manutenção possam fazer podas, possam ser retiradas, que haja a possibilidade de novos locais de plantio. O prefeito Ricardo Nunes liberou o investimento do inventário mais tecnológico, carros com scanner de alta tecnologia, que estão passando pelas ruas de São Paulo e estão fazendo muito sucesso, prefeito. Parabéns. Super importante. Passa o carro, escaneia, vai dar toda a questão da condição fitossanitária daquela espécie, a questão da inclinação, enfim, vai ajudar muito. Nós temos 600, agora, obviamente, vai sair um novo número, mas o dado anterior, 650 mil árvores na cidade de São Paulo, só nas vias, né? Você não conta parque,
não conta praças, não conta as áreas de proteção. Só nas calçadas, 650 mil. Só no Ibirapuera, 17 mil, só aqui no nosso parque. Mas só que a gente plantou no passado 150, quer dizer, o inventário, a hora que concluir, vai trazer um número muito maior. Bom, enfim, era mais para deixar uma mensagem, dar as boas-vindas a vocês, falar dessa cidade que São Paulo é um pouco do Brasil. Aqui, se a pessoa for do Amazonas, porque mora muito amazonense, se for de Mato Grosso, aqui tem muita gente de Mato Grosso, do Paraná, todo canto do Brasil e do mundo, São Paulo é muito isso, né? Saiba que São Paulo, essa cidade é referência do nosso país, referência da América Latina, referência do Hemisfério Sul e, posso dizer com tranquilidade, referência do mundo, está fazendo a lição de casa de forma objetiva, com os resultados colocados. Vocês vão poder acompanhar muita coisa aí durante esses dias aqui, desse congresso, que a gente tem muito orgulho de poder estar acontecendo aqui na nossa cidade. Parabenizar mais uma vez o Rodrigo, sucesso pelo 9º congresso aqui, a cada um de vocês, e desejar bom evento, boa estadia, grande abraço, viva o meio ambiente, viva o nosso país, viva São Paulo. É o 9º CAMB, 9º Congresso Ambiental, que realiza aqui na nossa cidade, é um congresso super importante, tem participantes de todo o Brasil, a gente viu aí vários secretários de Estado, pesquisadores, cientistas, é um dos congressos mais importantes do meio ambiente. Acho que a grande questão que a gente precisa trazer, que eu tenho procurado falar, não só aqui em São Paulo, em todo canto que eu vou do Brasil e do mundo, é de que é preciso tirar do papel e trazer as ações para a realidade. Projeto, discussões, a gente já viu demais. Eu acho que é trazer o resultado. É dar um exemplo concreto, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, desse trabalho que o Tarcísio fez, sair de 82% do esgoto tratado para 95%, inclusive com essa última ação dele, de inaugurar a estação de tratamento de esgoto em Perus, que vai sair de 0 residências com esgoto tratado para 100% das residências com esgoto tratado no prazo de 24 meses e que vai atender 400 mil pessoas. A gente fala do plantio de mais de 170 mil árvores só do ano passado, esse ano, que São Paulo fez. É falar mais de 1.000 ônibus elétricos que eu já coloquei na rua e tem mais 500 que eu coloco nos próximos dias para circular em São Paulo, que a gente tira aí um volume gigantesco de óleo diesel sendo utilizado, e a gente sabe que o óleo diesel é um dos componentes que faz com que a gente tenha muita emissão de dióxido de carbono. Cada ônibus são 35 mil litros de óleo diesel, ou seja, 1.000 ônibus são de 35 milhões de óleo diesel, mais 500, mais 18 milhões de óleo diesel por ano a gente deixa de consumir. A gente poder falar na ampliação dos parques, 123 parques, já inaugurei 15, estou com 7 em obras para inaugurar nos próximos meses. Poder falar da melhora da qualidade de vida das pessoas, melhorar a questão do ar, a questão do solo, a questão do meio ambiente, né? E a gente tem que falar de saneamento, ampliação de área de cobertura vegetal, ampliação de área de parques, ampliação de área de mata e trazer o resultado na prática. Tanto é que nós colocamos no nosso orçamento destacado quanto que a gente vai ter de investimento na área de meio ambiente, sustentabilidade, combate às mudanças climáticas, que é de 122 bilhões de reais. Então, ações concretas, resultado concreto, acho que todo mundo já sabe o que tem que fazer, todo mundo está cansado de saber o que tem que fazer, precisa fazer, né? Prefeito, queria falar sobre a Times. A Justiça suspendeu o processo, então queria saber como que a Prefeitura recebeu, se já foi notificada, se vai recorrer, qual que é a análise do senhor com essa suspensão. Nós ainda não fomos notificados, a gente lamenta bastante, são muitos caminhando para frente e alguns querendo puxar para trás. Mas eu tenho certeza que nós vamos reverter no Tribunal de Justiça. Essa juíza já tem um histórico, né, de ações que são ações, assim, vamos dizer, um pouco complexas e que acabam sendo revertidas no Tribunal de Justiça. Mas nós temos muita convicção de todo o processo que foi executado, de todo o trâmite legal, de toda a consulta à sociedade, da discussão sobre respeito à legislação e o argumento dela, né, dizer que é um projeto grande, que com todo o respeito, acho que a gente só fica preocupado o seguinte, sabe, as pessoas que vão fazer o investimento lá já aportaram recurso, estão importando equipamentos, isso atrapalha a questão da segurança jurídica dos parceiros para poder fazer a recuperação do centro de São Paulo, precisa ter um pouco mais de responsabilidade, sabe, as coisas param, aí fica um tempão, as pessoas perdem dinheiro, por conta de uma canetada de uma única pessoa, de uma decisão que quem tomou foram os eleitos, né? Eu fui eleito, a gente consultou a sociedade,
acho que para refletir um pouquinho melhor, com todo o respeito, com todo o carinho, mas uma única pessoa dar uma canetada e parar todo um processo que foi amplamente discutido e que é pautado pelo eleito, que o povo escolheu, que o povo elegeu. A gente precisa repensar um pouco dessas ações. Mas enfim, tenho certeza que a gente vai reverter. É uma pena só a perda de tempo e o prejuízo que está causando as pessoas envolvidas nesse processo. São milhões de investimentos para a gente poder fazer ali o nosso Boulevard São João e recuperar o nosso centro, mas a gente não vai desistir, a gente vai vencer e essa juíza vai entender que é importante. Tem que tomar cuidado com o que eu falo, né? Mas enfim, é isso. Prefeito, como que o senhor está vendo a aprovação da escala 6x1? O MDB votou praticamente inteiro, se não me engano, inteiro a favor. Mais de 90% do MDB votou a favor. Nós tivemos esses últimos dias uma decisão do MDB sindical com uma carta de apoio à alteração dessa lei de aprovação do fim da escala 6x1, mas tem algo super importante a ser observado. Ontem eu falei com vários deputados, a gente vai precisar corrigir isso no Senado, que é com relação aos serviços públicos. Quando você tem uma alteração abrupta nesse sistema e que impacta o serviço público, a gente precisa reconsiderar e ter um prazo para fazer a readequação. Por que é importante a gente salientar a questão do serviço público? Nós temos regras específicas. Quando eu me elegi, por lei, eu sou obrigado a apresentar o PPA, o Programa Plurianual, que vai de 2025 até 2029. O governador que será eleito esse ano, deve ser o Tarcísio, vai apresentar o PPA, que vai até 2031. Aí nós temos a lei de diretrizes orçamentárias todos os anos, temos a LOA, a lei de orçamento anual. Enfim, existe toda uma legislação, inclusive, que impacta muito, que é a lei de responsabilidade fiscal. E por que é importante a gente observar isso? O agente público está regido por leis específicas. Os contratos também, as concessões. Então, é preciso que a gente tenha um prazo para essa adequação, por conta dessa responsabilidade legal, por conta de que é um serviço público que eu não posso diminuir o serviço. Vou te dar um exemplo muito prático, a coleta de lixo. São um contrato de mais de 2 bilhões de reais anuais. Lá eles trabalham com 44 horas semanais. Reduzindo para 40 horas semanais, tá ok, mas precisa ter um prazo para adequar isso, porque é um contrato de concessão de longos anos, que foi feito todo um ajuste econômico e financeiro. A gente não consegue fazer o equilíbrio, não consigo aportar mais recurso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar serviço de coleta? Só para vocês terem uma ideia, comparativamente do pré-estudo nosso, a gente tem a maioria dos bairros, das ruas, com coleta 3 vezes por semana. Muito possivelmente, se a gente não conseguir o prazo para adequar, a gente vai ter bairros que em vez de 3 coletas por semana, passará a 2 coletas, ou a gente vai ter uma das semanas, dentro das 4 semanas do mês, uma das semanas passar de 3 para 2 coletas. Isso não pode acontecer. Isso que eu quero mostrar para os senadores, que precisa adequar. A gente não pode deixar de colocar o serviço de coleta, né, de lixo do jeito que está, seguindo esse cronograma, mas é fundamental se me dar essa oportunidade das pessoas poderem ter a percepção de que é legal reduzir a jornada, é importante, a gente apoia e aprova, mas é necessário ter responsabilidade e que isso não impacte na redução da prestação de serviço para as pessoas. O serviço público ele tem que ser tratado diferenciado. Eu tive reunião através da frente de prefeitos, com vários prefeitos e o deputado relator, o Léo, que é lá da Bahia. Ele havia concordado de que colocaria no texto de que para as concessões e contratações do serviço público seria feita uma lei específica dentro de um prazo de 180 dias. Ele acabou mudando isso, né? Colocou lá um prazo muito curto de 12 meses, já iniciando praticamente agora e a transição de 12 meses. A gente não consegue fazer sem gerar impacto negativo na prestação do serviço, de transporte, de coleta, de limpeza, de varrição, de iluminação, muitos serviços. Então, é preciso, sem querer ser repetitivo, mas nós precisamos diferenciar o que é o privado, que ali o que ele faz? Aumentou o custo dele de mão de obra, vamos supor que ele faça carro, ele aumenta o preço do carro, né? Ele produz panela, ele aumenta o preço da panela, ele presta um serviço de telefonia, ele aumenta o serviço. O serviço público,
Eu não posso ir lá e aumentar o serviço, eu não posso aumentar o imposto, eu não posso também diminuir o serviço prestado. Então, é preciso ter um atendimento e um olhar especial para as contratações do serviço público, para o bem de todo mundo, entendeu? Quanto o senhor acha que seria um prazo razoável de ajuste? Nós pedimos que fosse feito pelo menos de 5 anos, no mínimo, porque é o prazo que a gente tem desse intervalo para se ajustar a questão das leis que responsabilizam os agentes públicos e do prazo para a gente poder readequar esses contratos, né? São contratos gigantescos, enormes. Pega a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, né? O país Paraguai tem 7 milhões de habitantes, o país Uruguai tem 3 milhões e 200 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade-país, como todos os municípios, né? Mas falando aqui do meu município, o serviço público, as concessões, né? Você não pode pegar e alterar um contrato de concessão de uma hora para outra. Isso tem todo um estudo de longo prazo de viabilidade econômica, de prestação de serviço. É preciso tratar esse tema com muita seriedade, e eu digo esse tema em especial, é esse tema dos serviços públicos, tá? Aqui é a Maria. Da rede parceira de educação, pode ser cancelada esse ano? Não, de jeito nenhum. A gente teve um questionamento, o bônus da rede parceira são as entidades que têm a parceria conosco para fazer a gestão das creches, tanto é que 85% das crianças que estão em creche na cidade de São Paulo são do regime de parceria. Tanto é que a gente tem hoje na cidade o orgulho de poder ter vaga de creche para todas as crianças. E em todas elas em período integral. 100% das crianças têm vaga de creche garantida e 100% tem período integral. Porque o custo da conveniada é menos da metade do custo da direta. E o atendimento é a mesma coisa. E a gente já tinha na rede direta um bônus para os professores. E na rede conveniada não tinha. Há 2 anos eu já instituí esse bônus. Não só para os professores, mas também para o pessoal da faxina, da limpeza, para todos. É um bônus de R$6 mil para quem tem meritocracia. A sua idade, não faltou, prestou um bom serviço, existe esse bônus. Eu já vinha pagando há 2 anos. O Ministério Público, né, fez uma observação, fez ali uma representação dizendo que eu não tinha lei específica para isso, que era só um decreto meu. Tudo bem, para não ter discussão, que eu já não aguento mais discutir, eu mandei um projeto para a Câmara aprovou, já está aprovado, está na minha mesa para sancionar, então não existe risco nenhum de que esse bônus seja interrompido. A gente vai pagar em junho, eu sanciono essa semana que vem, em junho eu pago o bônus, e o ruim é que o Ministério Público subiu no site dele hoje, ou ontem, uma nota dizendo que a Prefeitura vai deixar de pagar 200 milhões de bônus. Então, obrigado pela tua pergunta. Pessoal da rede conveniada, não tem nada disso, a lei está aprovada, o bônus será pago, o dinheiro está lá guardadinho, né? Pode ter certeza que o trabalho de vocês vai ser bem reconhecido.